O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. O Modus voltou! Voltou, gente. Quase fiz uma voltamos. música aqui. Estamos de volta oficialmente. Sim. Hoje é dia 4 de abril. 4 de abril de 2024. Sim, gente, a gente ficou 3 meses 3 meses. 4. off. Não, três. porque a gente parou no dia 1º de janeiro, né? O último. É verdade. Então, assim, agradecemos a paciência de todos, mas o Sim. Modus voltou pra 3ª temporada. Nossa 3ª temporada. A gente chegou à conclusão, né? Que a gente tá na nossa 3ª temporada. É, porque a primeira foram alguns episódios que a gente gravou e soltou depois. Isso. E depois a gente começou a 2ª e nunca mais parou. Nunca mais parou. E parou agora, né? É. Em janeiro. E a gente precisava desse tempo, gente, pra, enfim, organizar várias coisas burocráticas da vida. A gente não brigou. A gente não brigou, muita gente falou, O Modus não vai acabou. acabar, exato. Quer dizer, um dia gente- vai acabar, né, amiga? A gente Será? tem que... Eu a gente adoro. tem que... Porque eu vi uma menina falando assim, não, o Modus não vai acabar. Eu falei, um dia talvez acabe. Ela, não, mas o que é isso? Eu falei, não, calma. Tô brincando, A mas gente só precisava realmente descansar um pouco, porque a gente já falou disso muitas vezes, parece que até fica meio repetitivo, mas assim, o Modus dá muito trabalho, os roteiros são Sim. muito longos, as pesquisas são muito complexas, a gente tem toda uma equipe gigante pra revisar e checar, Isso. muita informação. Enfim, então é um processo longo, demorado e também um assunto pesado, né? Também acho que isso Sim. também acaba impactando. Então a gente precisava mesmo de um tempo. A gente completou 4 anos esse ano, tipo, é muito Né? tempo Poxa. fazendo o mesmo projeto. Então, pra gente também era importante olhar pra isso e entender, né, como que a gente vai querer seguir. E, cara, é por um bom motivo. Tipo, a gente tem Sim, temos fofoca. novidades, a gente tem coisas pra dizer. Inclusive, a gente, durante muitos anos, contou com o apoio da Aurelo, dos assinantes. A gente fazia episódios extras, gravações e tudo mais. E agora, nesse novo momento do Modus, a gente não vai mais ter essa parte dos assinantes. Calma, tá? Se você estiver ouvindo, a gente vai ouvir. Vamos entregar todas as recompensas, tudo que a gente tá. Tudo que vai rolar até abril, né? Mas aí, a partir de maio, não vão ter mais, né? Então, é o último mês, né, de recompensas, mas também, de novo, por um motivo bom, a gente tá mudando de casa e a gente quer usar essa energia pro nosso podcast, né, pros episódios Você semanais. jogou uma fofoca ali no meio como se não fosse nada, né? Como se fosse nada. Sim, assim, gente, foi a gente só... está mudando de casa. Sim. Em breve a gente vai revelar pra vocês com detalhes e tal, mas a gente queria voltar logo, porque o povo estava clamando Vocês e a estavam gente bravos. já tava com o episódio gravado, né? A gente já tava se reorganizando e tal. Vocês acham que a gente tava de férias em fevereiro eles e tal? A gente tava estavam lá, escrevendo gente. roteiro Desde fevereiro que a gente voltou, tá? Tem uma galera verdade. falando como se a gente tivesse voltado ontem. na praia. Queria. Estive na praia porque estava de lua de mel, mas já estou de volta. Sim. A gente tá trabalhando, nossa equipe tá trabalhando desde fevereiro, então. Exato. com Desde janeiro, na verdade, né? janeiro já tinha gente da a equipe gente já tava trabalhando. trabalhando desde janeiro, mas a gente voltou em fevereiro. Então a gente já tava gravando episódio. A gente É. começou a gravar em março, né, na verdade. Mas a gente já tava com o roteiro escrevendo, revisando e tal. Então, Exato. pra gente poder voltar com calma, porque a gente não quer mais a correria que a gente vivia Sim. nos últimos momentos aí no ano passado. Exatamente. Então a gente tá criando gavetas, gravando com calma. E isso é muito bom das férias, porque a gente volta renovada mesmo. A gente volta, tipo. com tempo com pra estudar tesão também, os né? casos, exato, com saudade. Eu li um true crime muito bom nas férias. Não te contei ainda, mas eu quero escrever um não episódio pra gente. Boa. E é bom isso. Eu adoro ler true crime nas férias, porque me traz o tesão mesmo de, tipo, do modo, sabe? Tipo, isso é Sim. muito bom. E Acho que a gente precisava disso pra se reconectar também, né? A gente Sim. quer normal, de novo, são 4 anos, gente, é nosso trabalho sabe? também, sabe? É o nosso trabalho, exato. A gente precisava desse tempo, mas assim, a gente não escondeu nem a briga que teve do livro. Por que a gente escondeu agora, né? Não Óbvio que foi não teve briga, de forma alguma. A gente tá super bem. E eu acho que vai ser muito mais legal agora. Você ficou chateada porque eu casei com outro? Cara, eu achei que você ia pedir minha mão primeiro, né? Mas assim, tudo bem. Ele pediu antes. Ele pediu antes. Mas tá tudo certo. Continuamos casadas, nós e o Estamos Modus. casados no trabalho.
E é isso, gente. Toda quinta-feira, conta com a gente. Estamos de volta. Estamos de volta. Estão produzindo muita coisa, né? Os próximos episódios aí. Então, fiquem ligados. E também nossas outras coisas, né? Tipo, eu tenho meu canal no YouTube. Você tem as suas redes. O Caso Bizarro. Exato. Então, a gente tá aí trabalhando muito. Então, se vocês não seguem a gente, agora é a hora. Carol Moreira e Mabê Bonafé. Como tá você no Insta, Mabê? Ma_B. Ma_B, ela é muito diferentona. Sou chique, mas no resto é Mabê Bonafé. Então sigam a gente aí também nas redes, que é bom que vocês ficam sabendo das novidades e tudo. Então bora pro nosso primeiro episódio da 3ª temporada? Sim! Então bora. Agora bora. Um médico italiano de muito respeito. O primeiro cirurgião a fazer um transplante de órgão sintético no mundo. Essa alternativa poderia mudar o rumo da medicina, e ele virou praticamente uma celebridade. Mas esse médico, na verdade, criou um rastro de mentiras, incluindo na sua vida pessoal. Eu sou a Carol Moreira. Eu sou a Mabê. E hoje vamos contar a história do Paolo Macchiarini, o cirurgião do mal. Paolo Macchiarini nasceu no dia 22 de agosto de 1958, na Suíça. Filho de pais italianos, ele cresceu numa cidade suíça chamada Basileia. Ele teve uma infância um pouco desafiadora, porque quando ele nasceu, fazia pouco mais de 10 anos que os italianos ainda sentiam o peso do que a Segunda Guerra Mundial trouxe. A guerra tinha acabado em 1945, mas a Itália ainda vivia um período difícil depois dos conflitos, seja na economia ou também no cenário político. Eram 2 âmbitos cheios de instabilidade e pobreza, e por isso a família Macchiarini não morava mais lá. Paulo, junto dos seus pais italianos, se sentia isolado na infância e adolescência, principalmente por viver num país que não seguia as tradições da Itália e nem falava o mesmo idioma. Mas ele era bem ambicioso. Desde cedo, ele queria entender melhor o funcionamento interno das coisas. Ele queria ser médico quando crescesse. Em 69, quando Neil Armstrong andou na Lua e foi o primeiro homem a fazer isso na história, o Paulo ficou super encantado com aquilo e ele até pensou em ser astronauta. Ele tinha 11 anos na época, mas essa vontade durou pouco. Com o apoio do pai para seguir os seus estudos na Itália, já que ele tinha direito à cidadania italiana, o Paulo fez graduação em medicina pela Universidade de Pisa, lá na região de Toscana. Ele se formou lá em 86, quando estava com 28 anos. Além disso, nessa época em que ele se formou, o Paulo conheceu uma mulher italiana chamada Emanuela Pecchia. Eles começaram a namorar e se casaram naquele mesmo ano. Só que essa parte da vida do Paulo é super misteriosa, a gente não conseguiu encontrar muita coisa dessa fase, dessa esposa, muito assim. Inclusive, ninguém sabe como a Emanuela é, quantos anos ela tinha ou tem, né? Ninguém sabe da carreira dela, a vida pessoal, ela é bem low profile, assim, né? Enfim, aos 31 anos, lá em 89, o Paulo já atuava como médico e fazia residência na universidade desde que ele se formou. E essa residência é tipo a pós-graduação dos médicos. Os alunos formados usam esses anos aí para se especializarem em alguma área e tal. A área de interesse do Paulo sempre foi a de cirurgias torácicas. E aí, em 89 mesmo, durante essa época de residência, ele tomou a decisão de ir para os Estados Unidos por um tempo para se aprimorar. Então, ele começou a estudar na Universidade do Alabama, em Birmingham. O Paulo tinha conseguido uma bolsa e continuou focando nas cirurgias e tudo mais. Só que nessa época uma coisa foi ficando clara, e já é um sinal aqui pra gente nessa história. O Paulo tinha mania de aumentar as coisas, especialmente as experiências profissionais. Ele tinha dito que ele fez um mestrado em bioestatística lá no Alabama. Só que a universidade negou isso e, na verdade, eles nem tinham esse curso. Então, assim, gente, não é que eles negaram, eles não tinham essa possibilidade. É melhor pesquisar direito antes de mentir as coisas, né? Exatamente. O que disseram é que ele tinha completado uma bolsa de estudos de 6 meses em hematologia e oncologia, e que isso aconteceu entre 1989 e 1990. Então, pelo menos a parte da bolsa era verdade. Uma palavra. Falamos do quê? Exato. E aí, entre 90 e 92, ele voltou para a Universidade de Pisa. E ele disse que ele foi trabalhar lá como professor assistente. Só que isso também não era verdade. Apesar dele ser mesmo formado lá e ter diploma e especialização,
Esse período foi meio desafiador, porque ele não conseguia falar muito bem italiano, porque ele, né, tinha passado muito tempo na Suíça, tal, então era bem complicado para ele. Ele estudou muitos anos lá, mas ele ainda não dominava a língua. Isso é irônico, até porque parece que o Paulo nunca se ajustou socialmente, assim. Tipo, quando ele vivia na Suíça, ele não se sentia parte da sociedade, porque eles eram italianos, eles sentiam falta dos costumes, da língua e tal. E quando ele finalmente foi para a Itália, parece que ele também estava meio de fora. O próprio Paulo chegou a dizer isso, que de todos os idiomas que ele começou a falar, ele ainda considerava o italiano como que ele nunca conseguiu de fato dominar. Seja estudando ou trabalhando em Pisa, ele também sentia algo bem chato que rolava por lá. Ele via que o próprio sistema italiano favorecia pessoas que estavam ligadas à política local ou que eram filhos de pessoas influentes, aquela coisa. Mas esse sistema nunca dava moral para as pessoas que vinham de outros contextos. Então, como ele não era de nenhuma família conhecida dali, ele sentia que precisava se esforçar bem mais do que alguns dos seus colegas. Para piorar a situação, na época em que ele já tinha voltado para a Itália, o pai dele ficou muito doente. E como ele já era médico, né, ele tentou ajudar, entender o que o pai tinha e tal. Mas, infelizmente, o pai acabou falecendo antes que os médicos pudessem fazer qualquer coisa para ajudar. E isso, obviamente, foi um grande baque na vida dele, né? Fez com que ele se esforçasse mais ainda no mundo da medicina, né? Ele queria aprender mais e tal. E aí ele acabou focando realmente nessa parte da cirurgia torácica, que era o que ele já gostava, e ele falou: eu vou focar aqui mesmo nisso. E depois dessas primeiras experiências profissionais e essa perda familiar, o Paulo começou a se sentir como um cidadão do mundo. Ele pegou esse diploma dele e foi fazer seus corres para ter uma carreira de respeito fora da Itália. Agora, um médico formado, Paulo decidiu que ele ia viajar muito e ia trabalhar em vários lugares diferentes. E, ao mesmo tempo, ele também ia fazer mais cursos e fazer mais habilitações para se destacar. Não se sabe se a Emanuela foi junto com ele ou se ela continuou morando na Itália. Bom, depois daquele ano de estudo nos Estados Unidos e depois de voltar para a Universidade de Pisa, dessa vez o Paulo decidiu ir para a França. Isso aconteceu em 94, quando ele estava com 35 anos. E aí lá, ele fez mestrado em transplante de órgãos e tecidos e um PhD, um doutorado nessa mesma área. Nessa fase da vida, o Paulo disse que ele tinha todas as ferramentas para se tornar um cirurgião torácico, que era o maior foco, né, da carreira dele desde o início. O currículo dele estava mais completo, assim, estava perfeito. Era, inclusive, de dar inveja em qualquer outro médico da mesma área. Ele tinha muitos diplomas, ele tinha uma formação bem antes dos 40 anos. Ele disse que se você ficasse num único lugar por toda a vida, você restringiria a sua capacidade. E numa entrevista também, ele disse que em 10 anos de carreira, ele chegou a um ponto em que ele precisava ir embora de um certo lugar para continuar expressando a sua criatividade. Em 1999, ele realmente mostrou que seguia esse pensamento de não ficar fixo, né, ficar parado. Ele já não estava mais morando na França. Ele tinha pulado de galho de novo e tinha ido para Hanover Medical School, lá na Alemanha. E lá ele teve que se acostumar com um jeito mais rígido de trabalhar e com um estilo um pouco mais frio dos alemães. O próprio Paulo chegou a dizer que na França ele aprendeu a usar a criatividade e na Alemanha ele usou mais suas habilidades de organização. Lá no Hospital de Hanover, ele era um professor adjunto e também trabalhava. Até que em 2005, uma mudança chegou. Quando o Paulo estava com 47 anos, surgiu a chance dele ir para Barcelona, lá na Espanha, e assumir a presidência do Departamento de Cirurgia Torácica Geral na Clínica Hospitalar de Barcelona. E ele não pensou duas vezes, ele topou esse desafio. E no meio desse tempo, ele continuava casado com a Emanuela ainda, e ele já tinha 2 filhos com ela, um menino e uma menina. E aí, em 2008, o Paulo estava lá trabalhando na Espanha e foi nessa época que ele começou a atrair a atenção da mídia com um tipo de cirurgia que prometia mudar o rumo da ciência e da medicina. Ele queria fazer algo que muitos consideravam impossível, que era o primeiro transplante de uma traqueia doadora de um paciente morto que tinha sido colonizada com as células tronco do paciente que iria receber o órgão. Complexo, né? O Paulo e a sua equipe médica limparam, entre aspas, todas as células da traqueia de um cadáver e preencheram ela com as células da paciente, tipo, deram um banho mesmo. Era algo super novo e diferente. Esse procedimento atraiu a atenção do mundo todo. Foi considerado um avanço na medicina regenerativa, que é um processo que procura substituir ou regenerar células, órgãos ou tecidos humanos para que as suas funções voltem ao normal.
Essa cirurgia aconteceu em junho de 2008 e foi na Cláudia Castilho, uma mulher de 30 anos e mãe que tinha problemas nas suas vias respiratórias por conta de uma tuberculose que ela tinha tido e prejudicou muito a respiração dela. E a mídia lá na Europa ficou assim, né, cobrindo muito o caso da Cláudia, porque era algo inimaginável até então. E era o Paulo que tinha sido responsável por tudo. E esse caso fez ele ficar conhecido como super cirurgião pela mídia internacional. E além dele trabalhar na Espanha, o Paulo conseguiu mais um trabalho no Hospital Universitário de Careggi, em Florença, lá na Itália. Ele já era conhecido como especialista na área de células-tronco, de cirurgias, então ele viajava muito pela Europa, ele estava cheio de oportunidades. Nessa época que ele trabalhava ali no Hospital da Itália, uma mulher chamada Ana Paula Bernardes, que era brasileira, mas estava ali na Itália, entrou na vida do Paulo. Só que foi através de uma situação muito horrível. Em 2009, ela sofreu um acidente de carro com um filho adolescente, o Danilo, e ele ficou muito mal e entubado no hospital por meses. Até que o Paulo surgiu e disse que ia operar o Danilo. A Ana Paula ficou muito grata, mas ela estava preocupada porque o caso do filho era bem grave. E aí o Paulo tranquilizou ela, disse que ia dar tudo certo, que nenhum paciente dele tinha morrido nas suas mãos e que o Danilo não seria o primeiro. A cirurgia do Danilo era para tratar de uma estenose de traqueia, um tipo de estreitamento traqueal que acontece depois de um longo período entubado, que foi o que tinha acontecido com o Danilo. A cirurgia aconteceu, mas depois o Danilo teve uma hemorragia muito grave porque uma artéria tinha estourado. Ele continuava mal e não tinha ideia de quando que ele poderia sair do hospital. No meio desse caso do Danilo, no final de 2010, o Paulo conseguiu mais uma conquista importante. Ele virou professor do Instituto Karolinska, que ficava em Estocolmo, lá na Suécia. O instituto também tinha um hospital universitário. E aí o Paulo dava aulas lá como professor convidado e ainda foi recrutado para conduzir pesquisas sobre medicina regenerativa e biologia de células-tronco. Ele também era empregado do instituto como consultor e cirurgião no hospital. E tem uma curiosidade sobre esse Instituto Karolinska, porque ele foi fundado em 1810 e lá no comecinho era um centro de treinamento para cirurgiões do exército. E a partir de 1986, o instituto passou a ser responsável para escolher o Nobel de Medicina, aquele prêmio, né? Um dos prêmios mais importantes do mundo até hoje. O de medicina é culpa deles, eles que escolhem, né? E nos dias de hoje, já 2 séculos depois, eles têm cerca de 6 mil estudantes e só lá fazem 40% das pesquisas médicas de toda a Suécia. É um dos maiores centros de medicina de toda a Europa, assim. Então, pensa, um lugar bem chique para o Paulo trabalhar, né? E foi lá que o Paulo teve uma grande ideia. E por volta de 2011 e 2012, a carreira do Paulo realmente deslanchou e ele ficou muito mais famoso mundialmente. O Paulo tinha encontrado um jeito de transformar a medicina nas áreas dele, transplantes e as cirurgias torácicas. Ele estava num lugar super renomado e ele estudou formas de transplantar traqueias sintéticas em pacientes com risco de vida e que precisavam de uma traqueia nova. Essas traqueias sintéticas, elas eram feitas de plástico que era fibroso e poroso. E bom, como ele já tinha feito aquela cirurgia usando a traqueia de um cadáver e tinha dado certo, ele foi em frente para estudar se essas traqueias feitas em laboratório poderiam ser mais efetivas ainda. E essa ideia era uma coisa assim de filme, sabe? Coisa de ficção científica. Ninguém no mundo tinha feito algo assim até o Paulo chegar. Enquanto essa descoberta estava prestes a ganhar uma super atenção, lembra do Danilo, filho da Ana Paula? Ele piorou muito porque ele teve sequelas da cirurgia que o Paulo fez. Não foi uma cirurgia de troca de traqueia, mas mesmo assim, né, foi uma cirurgia que não foi bem sucedida. Tanto que pediram para Ana para ver o filho urgente em abril de 2011. E lá ela ligou para o Paulo, que não estava no hospital. Mas ele disse para ela que estava operando o Danilo à distância, pelo celular, porque ele não estava ali na Itália, mas né, que ele ficava falando com os médicos para ela ficar tranquila. Infelizmente, o Danilo não resistiu, ele faleceu no dia 4 de abril de 2011, depois de passar vários meses no hospital. E a Ana, além de devastada, né, ela achou que tinha algo estranho, tinha algo que tinha sido feito errado com o filho dela, que a equipe médica não tinha feito a coisa certa, que talvez o filho dela poderia ter sobrevivido. Então ela decidiu processar o hospital. Ela ligou para o Paulo para explicar que ele também seria investigado por homicídio culposo, mas ele disse que não tinha feito nada errado, que ele tinha feito tudo o que podia, e ela acreditou nele.
Só que nessa época, logo depois da morte do Danilo, o Paulo começou a ligar para Ana praticamente todos os dias. Eles começaram a conversar muito e a Ana estava extremamente abalada, né? Ela precisava de um apoio emocional. E aí eles foram se aproximando mais e começaram a se envolver. Ela não sabia que ele era casado, então ela nem imaginava que esse envolvimento, né, estava acontecendo com um cara que já tinha outra pessoa na vida dele. A partir de 2011, o relacionamento deles ficou muito sério e a Ana só sabia que ele viajava muito, né, que ele tinha uma vida muito corrida por conta do trabalho, então eles se viam sempre que ele estava na Itália. E era uma vida de muito luxo, assim, ele levava ela de gôndola para passear em Veneza, eles iam para hotéis chiques, eles tinham, assim, uma vida bem luxuosa, né, ela tinha uma vida bem luxuosa quando ele estava lá na Itália. E ela começou a sentir que ela podia ser feliz de novo. E o Paulo era realmente um apoio muito importante para ela. A partir de julho de 2011, ele fez 3 transplantes de traqueias sintéticas na Suécia, em pacientes que estavam com risco de vida por problemas diversos ali, né, envolvendo as traqueias. E essa traqueia artificial era banhada com as células tronco do próprio paciente, que vinham da medula óssea da pessoa. Só que logo na primeira cirurgia de transplante de traqueia sintética, Carl-Heinrich Grienemann, que o Paulo chamou para acompanhar o processo, tal, que ele também trabalhava lá no Karolinska, ele disse que o Paulo chegou até a sair da sala de cirurgia no meio de tudo porque o paciente estava sangrando muito. O Carl disse que ele simplesmente pareceu muito tenso, deu um momento ali que ele pegou e saiu. Aí depois ele voltou, mas só depois que um outro médico assistente tinha assumido tudo e resolveu a cirurgia. O nome do primeiro paciente que recebeu essa traqueia em 2011 foi Andemarian Beyene. Ele tinha sido diagnosticado com um câncer na traqueia em 2009, um câncer bem raro, e ele estava com bastante medo de fazer a cirurgia, mas o Paulo convenceu ele de um modo muito científico, né? Explicou tudo. E o Andemariam até disse que o Paulo tinha feito isso somente em porcos, né? Em testes em animais, mas ele tinha sido convencido. Ele falou: não, vai dar tudo certo. O Paulo convenceu ele. No fim, tudo foi um sucesso e todo mundo comemorou, mas o Paulo não tinha sido responsável pela, né, por toda a cirurgia em si. Sem contar que a operação também não foi tranquila e levou muitos riscos para o paciente. Mas aquele foi o início ali da fase de rockstar para o Paulo. Todo mundo queria saber mais sobre o procedimento. Afinal, né, uma traqueia artificial de plástico poderia ser feita aos montes em laboratório, ainda mais com o respeito que o Instituto Karolinska tinha mundo afora. E isso poderia ajudar, né, outros pacientes com problemas respiratórios. E falando um pouquinho mais sobre essa traqueia artificial, o detalhe era que o material delas era o mesmo plástico criado para fazer garrafas de refrigerante. Isso é muito louco, porque, cara, como que você vai usar esse tipo de plástico no corpo humano? Mas, de alguma forma, o Paulo foi convencendo tanto os pacientes quanto, sei lá, os donos do hospital, né, aprovar alguma coisa desse tipo, assim, que isso daria certo, que valia, enfim. E depois que a primeira cirurgia pareceu ter dado certo, né, nos primeiros dias ali de acompanhamento, ele teve o sinal verde para continuar fazendo isso. E o Andemariam ficou um tempo no hospital ali de Karolinska antes de voltar para a Islândia, onde ele ia continuar a sua reabilitação. E o Paulo começou a falar sobre esse tema para vários jornais, programas de TV pelo mundo, né? Era algo que ia ser criado em laboratório, né? Ou seja, ia salvar um monte de vida, não precisava mais de transplante, né? Você põe, manda fabricar e taca ali na pessoa e bora, né? E então ele estava se tornando um médico muito hiper mega famoso e ele gostava dessa atenção, ele gostava de, né, da entrevista e falar e tal. Na época das primeiras cirurgias, em 2011, ele até publicou um artigo na revista Lancet, uma das publicações científicas mais respeitadas do mundo, falando em detalhes sobre aquela primeira cirurgia que ele tinha feito lá em Karolinska. E essa revista Lancet é onde saem estudos super sérios, assim, com embasamento científico, inclusive na pandemia, todos os estudos que saíam lá sobre as vacinas contra a Covid-19 eram, sabe assim, o negócio é sério, assim, é um espaço de bastante confiança, então não é qualquer coisa o Paulo ter um material de autoria dele divulgado lá, sabe? Isso é muito importante e sério. E nas publicações que ele fez nessa época, ele dizia que tinha feito testes em animais antes de ir para as pessoas, né? Como ele tinha falado para aquele paciente. Se antes o Paulo não encontrava direito o seu lugar no mundo, agora ele tinha o mundo inteiro a seus pés, né? E como ele tinha um instituto sueco, ele tinha uma boa reputação, ele estava sendo publicado, enfim, né? Ninguém ousava questioná-lo. Mas será que ele estava falando a verdade sobre essas traqueias aí sintéticas?
Pois é, em 2012, coisas bem ruins começaram a acontecer com relação a essas cirurgias que o Paulo estava fazendo. 2 dos 3 pacientes que ele fez a cirurgia de traqueia artificial faleceram meses depois das operações. Uma das vítimas, o Christopher Lyles, ele não teve autópsia feita, mas todo mundo soube que ele morreu repentinamente. Apesar disso, o Andemariam parecia estar bem, né? E ele até deu uma entrevista para o New York Times em setembro de 2012, falando que essa cirurgia salvou a vida dele. Ele disse que tinha retomado estudos, né, no doutorado e tinha tido até um filho com a esposa no período. Então, o tumor que ele tinha na traqueia também não tinha reaparecido, né, que ele teve antes. Tudo isso também contribuía para essa aura aí de que o Paulo era um médico incrível e tudo mais. Só que em 2013, o Instituto Karolinska pôs um fim nas operações que o Paulo fazia com as traqueias artificiais e encerrou o contrato que ele tinha lá como cirurgião. Mas ele continuou ali como professor convidado do instituto e também como pesquisador. E aí, em janeiro de 2013, veio uma bomba. O Andemariam faleceu. O implante da traqueia dele tinha se descolado e aí levou a uma infecção torácica crônica. E naquele mesmo ano não podia mais fazer cirurgias no instituto, né? Então Paulo foi para a Rússia, para Krasnodar, e continuou fazendo as mesmíssimas cirurgias em pacientes por lá. Só que essas operações eram para fins de pesquisa, então elas foram aprovadas por um departamento médico de lá. Mas 3 pessoas morreram. Alguma coisa não estava dando certo. Em 2013 foi um ano agitado para o Paulo. E aí entra mais uma pessoa bem relevante nesse caso. A Benita Alexander conheceu o Paulo em janeiro de 2013, quando o médico já era mega conhecido aí no mundo todo, com vários estudos, publicações, entrevistas, cirurgias feitas, tudo mais. E ninguém sabia o que estava rolando de verdade com os pacientes ainda, então ele realmente era uma estrela da medicina. A Benita era uma jornalista e produtora de TV que já tinha sido vencedora do Emmy pelo seu trabalho como jornalista investigativa para a NBC. Ela era muito dedicada, ela amava o seu trampo. E o Paulo surgiu no seu caminho quando a colega de trabalho dela falou que ia fazer um documentário sobre ele e sobre todos os feitos da medicina e tal. E aí a Benita falou: "Nossa, eu quero participar", né? Adorou. Queria conhecer esse trabalho, começou a estudar medicina regenerativa, né, um campo que tinha muito potencial para crescimento, estava bombando e tudo mais. E esse documentário tinha só um protagonista, que era o Paulo Macchiarini. Ele era a única pessoa do mundo fazendo esse tipo de cirurgia, então, né, ele tinha que ser o personagem principal. Então lá foi Benita conhecer o tal do médico. E na hora que eles se conheceram, ela ficou bem surpresa, porque ele parecia meio que um bad boy, assim. Ele tinha uma energia meio George Clooney, sabe? Ele era bonitão, com o cabelo assim meio grisalho e tal. E em 2013, naquela época, o Paulo falava 6 línguas já, ele era super conhecido, imagina, né? Ele bombava, ele era um médico fodão, tudo mais, ele era bronzeado, fortinho, sabe assim? Era bonitão e bem-sucedido. E a Benita ficou impactada, né? A mulher ficou abalada aí com a beleza, com o charme, com tudo. E aí, quando eles se viram pela primeira vez, rolou um clima. Só que ela estava ali trabalhando, né? Então ela não queria misturar as coisas e largou isso pra lá. E um detalhe, né? Que em 2013 o Paulo ainda estava com a Ana Paula e ele até teve uma filha com ela, a Ana Paula brasileira. Então, assim. Primeiramente, ele era casado com uma mulher misteriosa lá da Itália, Manuela, tinha 2 filhos com ela, tinha a brasileira Ana Paula e a sua filha, cujo filho Danilo morreu numa cirurgia, né, depois de uma cirurgia dele, e agora ele estava paquerando a jornalista. A Benita e a equipe dela estavam filmando o documentário e tal, e começaram a acompanhar a rotina dele. Na mesma época em que o Paulo estava prestes a operar uma menininha chamada Hannah, que nasceu sem traqueia e morava no hospital desde que tinha nascido, ela tinha 3 aninhos. O caso dela estava ganhando muita atenção, porque a Hannah seria a pessoa mais jovem do mundo a ganhar essa traqueia artificial, então era algo bem importante, revolucionário. E a Benita também estava vivendo um período difícil na vida pessoal, e adivinha, igual foi com a Ana Paula. O ex-marido da Benita, ele tinha câncer, era um caso bem grave. E apesar deles serem separados, a Benita estava preocupada, né? Além disso, eles tinham uma filha de 9 anos, que também tinha que lidar com tudo isso, é uma doença muito séria.
Então, durante o trabalho do documentário, a Benita e o Paulo foram ficando cada vez mais próximos, foram ficando amigos mesmo. Foram sentimentos muito conflitantes, assim, porque, por um lado, a Benita começou a confiar no Paulo, mas, ao mesmo tempo, ela sofria porque ela estava interessada por ele. Ela sabia que um jornalista jamais podia se envolver com um personagem que está acompanhando por um trabalho. Ainda mais, né, no caso dela, que era um documentário, então ela precisava passar bastante tempo com ele no dia a dia. Quando o marido dela faleceu, eles passaram a se envolver romanticamente. Mas também ainda era em segredo ali para a produção do doc e tal. Eles até foram viajar juntos para a Itália. A Benita se sentia como uma princesa. Eles foram para Veneza, né, andaram de gôndola. Acho que era o modus operandi dele para conquistar as mulheres, ficavam em hotéis chiques, aquele combo de viagem romântica mesmo. Eles pareciam apaixonados e a Benita sentia que era o início de uma nova fase. Todos os amigos dela gostavam do Paulo, até mesmo a filha dela, que tinha acabado de perder o pai, gostava do namorado da mãe. Era o cenário perfeito. O Paulo era carinhoso, ele dava atenção para as duas e tudo mais. Naquela época, lá pelo fim de 2013, ele já conhecia a família de Benita e os amigos também, né? E o Paulo tinha falado pra Benita que ele tinha 2 filhos adolescentes, um com 17 e outro com 22 anos, e que ele era separado da sua mulher. E tudo indica que ele estava falando da Manuela, né? Da Emanuela, aquela que é misteriosa, que a gente não conseguiu saber nada sobre. Ele também dizia que ele morava sozinho numa casa perto do mar, em Barcelona. E no lado profissional, Paulo já tinha feito 7 cirurgias de implantação de traqueias artificiais. E a Benita queria acompanhar algum paciente que estaria por vir. Um desses novos casos foi a Yulia Tuik, uma mulher russa que gravou um vídeo pedindo para o Paulo fazer essa cirurgia nela. Tudo que ela queria era brincar com seu filho normalmente e viver a vida como antes. Ela tinha sofrido um acidente de carro que atingiu totalmente a sua traqueia. Com a cirurgia e com as promessas do Paulo, ela poderia ter uma nova vida. Outra paciente que foi operada por ele foi a Yezin Setir. Ela era uma jovem de 26 anos da Turquia que sofria de suor nas mãos. E lá no país que ela nasceu, ela tinha passado por uma cirurgia que afetou a traqueia e até o pulmão dela. Com complicações que acabaram indo muito além dos problemas que ela tinha, a Yezin e a família dela imploraram para o Paulo operá-la, né? Ela não corria risco de vida, mas ela tinha essas complicações e tal que a incomodavam e ela queria se sentir bem, né, de novo. Só que a cirurgia inicial não deu certo. O corpo da Yezin não se adaptou à nova traqueia e ela teve que passar por outra cirurgia em julho de 2013. E aconteceu a mesma coisa com a Yulia. O Natal de 2013, a Benita e o Paulo passaram juntos e ele pediu ela em casamento. E o vídeo do momento tá gravado, inclusive, né? Eles se filmavam bastante pra registrar esses momentos e tal. Ela ficou muito feliz e aceitou casar com ele. E aí, em janeiro de 2014, a Yessin não tinha saído do hospital depois da segunda cirurgia. Ela estava sofrendo muito na UTI. E essa realidade e de outros pacientes que estavam com problemas ou até já haviam falecido, não ganhavam muita atenção, porque o Paulo dizia que estava tudo bem, ele dava uma enganada. Os que tinham morrido, ele falava que é porque estava muito grave mesmo, né? Tipo, como se já fosse morrer de qualquer jeito, né? Que não fosse culpa dele. Então, assim, ele dava uma enganada e ele era famoso, né? Então, acho que as pessoas não questionavam muito. Sem contar que ele fazia cirurgia e depois ele sumia, né? É. Quem cuidava eram os Ia outros, andar de eram os gôndola. assistentes e tal. Então ele só ficava, tipo, famoso por aquilo. Tipo, ele fez a cirurgia deu certo. Mas aí teve, Meses sei lá, depois a complicações, pessoa... um monte de coisa. Como é que foi o dia a dia da pessoa depois, isso ninguém comentava. Foda-se. Então, essa notícia daí, assim, tá bem mal, não tinha chegado ao público ainda. Era algo que poucas pessoas sabiam, incluindo os colegas do instituto que já queriam fazer alguma coisa pra parar o Paulo. Os médicos dali estavam vendo tudo de perto e eles estavam começando a perceber que tinha uma verdade muito sombria ali. Enquanto eles não divulgavam essas informações, tudo ia muito bem pro Paulo. Inclusive, nos Estados Unidos, o documentário que a Benita fez pra NBC foi ao ar em junho de 2014 e, assim, gente, bombou, todo mundo amou o documentário. Na sessão de estreia, o casal contou que iam se casar, que estavam apaixonados e tudo mais. E a data do casamento ficou para 11 de julho de 2015. E olha isso, gente, ia ser na Itália e o padre seria o Papa. Tá Imagina. bom pra você? Eu nem sabia que o Papa casava alguém. O meu foi também.
A Benita perguntou, né, como que o Paulo conhecia tão bem o Papa, a ponto dele topar fazer um casamento. E ele disse que ele tinha feito cirurgias tão importantes que ele tinha entrado num grupo super seleto. Ele praticamente inventou uma maçonaria ali das cirurgias, que ele entrou nesse grande grupo secreto e que ele atendia pessoas como Barack Obama, Hillary Clinton e Bill Clinton, o Papa. Até o momento que a Benita tá contando isso no documentário, vai mostrando as mensagens que eles trocavam. E, gente, é muito patético. Tipo, ele falava assim: ai, tô aqui no Japão. Ai, tô cuidando do BO. E ela ficava tipo: o que que é BO? Tipo, tudo ele falava em Código. código, só que, tipo assim, ninguém entende o seu código, meu filho. Até que ela falou assim: pera, você tá falando do Barack Obama? E ele, sim. Ai, tipo, meu, ridículo. Ridículo, mas enfim. A Benita, obviamente, não suspeitava disso, porque, né, o cara era famoso, estava sempre viajando, né, não tinha, tipo, como pensar que ele estava mentindo algo desse tipo, assim. E ela só se sentia, né, cada vez mais vivendo num filme, assim, uma coisa muito romântica, sabe? Um relacionamento que, imagina, você casar e o Papa abençoar, era uma coisa muito importante para ela. O Paulo disse que o Papa não ia anunciar o casamento, apesar disso, né? Porque o Vaticano não fazia isso, mas que ia rolar. E ela saiu contando pra todo mundo, né, gente? Ela tava muito empolgada. Ela tinha encontrado o vestido perfeito de noiva. O local que eles iam casar era um castelo na Itália. A lista de convidados tinha o Obama, o Elton John, Russell Crowe, assim, uma galera seleta de Hollywood, né, gente? Só não era perfeito porque a Benita disse que o presidente Putin também estava na lista, mas ela pediu pra ele não ir. Bom, tinha muita gente trabalhando no casamento e era tudo real oficial. E depois do casamento, eles iam se mudar para a casa do Paulo em Barcelona, aquela casa que ele morava sozinho, perto do mar e tal. Só que isso era um passo muito gigante para Benita, né? Porque ela era de Nova York, ela tinha um emprego na NBC há 17 anos. E assim, ela tinha uma filha e tudo mais, então era uma decisão difícil para ela. Era realmente uma nova fase, né? A vida das duas ia mudar totalmente. Elas iam sair dos Estados Unidos para ir para Barcelona, né? Para ir para Espanha. Então, era uma grande decisão. Naquele ponto, em 2014, gente, 6 dos 8 pacientes que ele tinha feito cirurgias morreram, incluindo a Hannah, a menininha de 3 anos, né, que tinha feito o transplante de traqueia. Os pais dela ficaram devastados, mas era muito confuso isso, gente, porque as pessoas ficavam muito gratas pela oportunidade de ter tido. Então, poxa, o Paulo deu uma chance para ela viver, porque a vida dela era muito ruim e tal. Então, a pessoa não se tocava, sabe, que foi culpa dele. Ela falava assim: não, pelo menos ele tentou É, salvar a vida e dela, também né? ele tratava pessoas que muitas vezes estavam Em situações muito em graves, situações né? graves, que já corriam risco de morte. Então, sei lá, se ela viveu 2 anos a mais, pra eles era tipo, ele proporcionou isso, né? Era a Sim. forma como parecia dentro dessa situação. Mas também tinham pacientes que não estavam correndo risco, né? Que ele convenceu a fazer o transplante para Exatamente. ter uma vida melhor. Então, assim, né? Complicado. E, enfim, até que em novembro daquele ano, 4 dos médicos que acompanhavam ele lá no Instituto Karolinska denunciaram ele por má conduta médica nesses transplantes experimentais. Eles disseram que o Paulo nunca tinha recebido aprovação ética para essas cirurgias e que essas cirurgias precisavam de mais testes. E mais, os pesquisadores e médicos Karl-Heinrich Grünemel, Oscar Simonson, Tomás Fuchs e Matias Corbaccio, que trabalhavam lá no instituto, diziam nesse documento denúncia de apenas 500 páginas que o Paulo publicava esses estudos dizendo que o paciente em questão estava vivo, sendo que na maioria dos casos o paciente tinha morrido por conta de problemas depois da cirurgia, né? E ele também escrevia nos seus relatórios dados que eram fake, simplesmente que não era verdade, gente. Ele exagerava na efetividade da cirurgia. E ele estava acobertando algo muito grave. Isso né, chega a ser um crime. E o Cara, mais. como que ele podia fazer isso passar, sabe? Então, Tipo finalmente assim, eles denunciaram, né? Um absurdo isso, porque ele tá brincando com a vida de um monte de gente. E o mais grave é que ele levava esses médicos e esses outros pesquisadores nessas outras pesquisas, né? O nome dessas outras pessoas estavam associados ao nome dele, então parecia que todo mundo apoiava o que ele estava fazendo, ou até que sabia, né, que ele estava fazendo.
E nessa época da denúncia interna, teve até uma biópsia que os médicos fizeram que mostrava que as células da traqueia das pessoas estavam mortas. E lembra que as traqueias artificiais eram feitas de plástico? Descobriram que estavam nascendo fungo no plástico. Ou seja, esses médicos queriam muito parar ele porque esse método estava prejudicando os pacientes ao invés de ajudar. Sem contar que esses mesmos médicos continuaram acompanhando a Yezin, sabe, aquela moça da Turquia que ela não corria risco de vida, mas ela tinha algumas complicações e que tanto ela quanto a família implorou, né, para o Paulo operar. Então esses médicos estavam acompanhando ela na UTI e lá ela teve 2 derrames e teve que passar por mais de 100 cirurgias extras. Cara, eu não consigo nem mensurar, assim, sabe? Tipo, o absurdo que é você ter que fazer mais de 100 cirurgias extras numa pessoa depois de, Deus me livre. sabe? Pelo amor de Deus. Bom, o Paulo negava essas acusações dos colegas dele, ainda fazia ameaça, né, pra eles e tal. E ele sempre disse nos estudos que ele tinha feito os testes antes em animais, né? Antes de partir para cirurgias em humanos. Só que isso também não era verdade. Os médicos disseram que os estudos eram fabricados pelo próprio Paulo, que não tinham embasamento nenhum e que ele não tinha autorização do Conselho de Ética Humana da Suécia para fazer aquelas cirurgias. E por isso que eles estavam denunciando. E o Matias, que é um dos pesquisadores que denunciou ele, disse que ele se deu conta disso quando ele viu uma apresentação do Paulo para outros médicos e viu que ele não tinha citado nenhum dado de testes em animais. Ou seja, se ele não tinha esses dados, era porque ele não tinha testado antes, ele foi direto testar em pessoas. E, gente, isso é crime. A Benita ficou pistola quando saiu um artigo no New York Times em novembro de 2014 que falava justamente sobre essa denúncia que fizeram contra ele. E tudo isso, gente, imagina, você tá preparando seu casamento, né? O casamento dela ia acontecer em julho de 2015, isso saiu em novembro. E ela já assim, o quê? Como assim, né? E o Paulo sofreu muito o impacto dessas denúncias. A Benita disse que ele estava mal, que ele estava deprimido, que ele estava preocupado, mas ele falava que era tudo mentira, né? Que tipo, estão querendo me derrubar, tipo aquela coisa, quem está na fama vão querer sempre derrubar, lá, lá, lá. E aí, 3 meses antes do casamento, em abril de 2015, ele foi considerado inocente em 2 de 3 denúncias. E isso deu uma certa leveza no ar aí pro casal. Eles podiam ficar tranquilos para casar, focar na festa, né? Afinal, uma festa de milhões, celebridades, o Papa. Mas a Benita nem imaginava o que iria acontecer. Em maio de 2015, ela finalmente saiu do seu emprego de 17 anos na NBC. E foi difícil para ela voltar a ser desempregada depois de tanto tempo. Mas o Paulo falou para ela ficar tranquila, que ela ia ter tranquilidade financeira, que ele tinha muito dinheiro, que ela ia poder curtir a vida com a filha. E aí ela ficava mais calma quando ela ouvia isso também. Só que vocês estão sentados? No dia seguinte dela sair do emprego, enquanto ela estava com umas amigas num spa em Nova York, ela recebeu o e-mail de um amigo que dizia que o Papa estaria na América do Sul na mesma data do casamento dela. Na hora, ela ligou para o Paulo e ele ficou surpreso, igual ela. Disse que ia resolver, que não entendia o que tinha rolado, mas que ia falar com o Vaticano. Ai, gente, pelo amor, sério. Vou dar uma ligada aqui. Claro, o zap do Vaticano. Oi, Papa, tudo bom? Você tá indo pro Brasil, amor? O que você tá fazendo? Não fala oi, né? Ele fala italiano. Tchau, Papa, como stai? E ainda mais, o Paulo disse que podia estar rolando uma questão política e que devia ser por conta do antigo Papa, o Bento XVI, que não tinha sido convidado para o casamento. Ou seja, jogou a culpa no outro Papa. E aí, um outro amigo da Benita pesquisou, foi checar, né, esse castelo que o Paulo disse que estava alugado e tal. Só que aí ele ligou no castelo, olha isso, o amigo ligou no castelo, que ninguém sabia de nenhum casamento do Paulo Macchiarini, que não tinha nenhum registro para julho de 2015. E para fechar com chave de ouro, eles começaram a brigar muito, porque a Benita ainda não conhecia a nova casa dela em Barcelona. Sempre que eles iriam ver a casa juntos ou visitar os filhos do Paulo, que a Benita ainda não conhecia, aparecia uma cirurgia emergencial para ele fazer, ele tinha que viajar, não sei o que, nunca dava certo. Ele acabou que nem ficava mais em Nova York em 2015, ele sempre estava viajando, cirurgias do nada. E vale dizer aqui que enquanto tudo isso acontecia na vida pessoal dele, ele também estava sendo investigado ainda, porque ele ainda tinha uma das acusações, né? Ele ainda tinha um relacionamento com a Ana Paula brasileira, que não sabia de nada. E aí essa denúncia interna de 500 páginas também estava rolando.
um professor examinou todas as evidências contra o Paulo e acabou que ele foi considerado culpado por esse professor, o Bench Jurgen, que falou isso. Não era nada oficial, né? Não era um caso que estava no tribunal, era uma denúncia interna, mas já era um indício muito forte de que estavam descobrindo as verdades aí sobre o Paulo. Até que a Benita exigiu que ele voltasse para Nova York para se explicar, porque do nada tudo virou de cabeça para baixo. Era um clima de suspeita que a Benita queria muito entender. Quando o Paulo foi para casa dela, as coisas ficaram ainda mais loucas. Ele simplesmente disse que as cirurgias secretas que ele fazia no Obama, na Hillary Clinton, no Papa, enfim, eram organizadas pela CIA. E que ele era um agente e um sniper, um atirador de elite. Você é um médico importantíssimo que tá atendendo o Obama e você também é um sniper. Tipo assim, muitos ao jobs. mesmo tempo, é muitos jobs, né? A Benita começou a rir, mas ele tava falando sério. Quer dizer, ele parecia sério, né? E aí, gente, depois dessa conversa, ela pensou assim: acho que eu vou chamar um detetive particular Boa. pra tentar entender o que tá acontecendo. Vamos descobrir se ele é sniper da CIA mesmo. E aí, esse detetive descobriu que o casamento todo era uma farsa, que nada do que o Paulo disse era verdade. E aí, um mês antes do casamento, eles cancelaram tudo. Ou nada, né? Porque já que era uma farsa, eles não tiveram que cancelar nada. E aí, a partir daí, gente, a Benita resolveu investigar o próprio relacionamento. Ela era jornalista, né? Já aproveitou e já emendou o job. E ela foi checar as informações e descobriu que o Bill Clinton nunca tinha ouvido falar do Paulo. Que o Vaticano também nunca teve um médico particular e por aí vai. Além dessas mentiras, as joias que o Paulo dava de presente para Benita eram todas falsas. Gente, até mesmo o anel de noivado dela. E aí ela registrou tudo. Ela tinha conversa, print, gravou conversa com ele em áudio. E no dia desse casamento fake aí, no dia 11 de julho de 2015, ela foi para Itália junto com umas amigas para tentar investigar mais o que aconteceu. E aí ela foi para o lugar onde a festa seria. E, gente, não tinha nada. Ninguém nunca nem tinha ouvido falar do Paulo. Ela perguntou se tinha marcado uma data. Nada, nada. E ela começou a ligar os pontos que tinha algo errado também com a carreira médica dele. Os pacientes dele tinham falecido depois de um tempo, né? O Paulo tinha essas denúncias contra ele. E aí ela foi começar a investigar e os pontos começaram a se conectar aí. Mas, antes, ela decidiu aproveitar que estava na Itália e finalmente conhecer a ex-futura casa dela lá em Barcelona, né? Falou, pô, vou lá na Espanha então ver onde que é essa casa que a gente ia morar, sei lá, que a gente vai morar, o que ela achava ainda. E lá foi ela com as amigas e, gente, óbvio que essa surpresa não foi nada boa. E isso agora aconteceu 6 dias depois da data prevista para o casamento lá que flopou. Era julho de 2015, pleno verão europeu, e tava lá a Benita, né, tentando chegar no endereço que o Paulo morava. 2 amigas dela tocaram a campainha, até que ele atendeu e ficou em choque. Tipo, ele não imaginava que elas iam até lá. Até porque ele tinha falado pra Benita que ele estava trabalhando na Rússia naquele dia. E não parou por aí. Apareceram 2 crianças e uma mulher diferente da ex-esposa italiana dele. Era simplesmente uma outra família, uma terceira família. E a Benita estava vendo tudo isso de longe, filmando no carro e assim, entrando, né, em completo estado de choque. O Paulo era um golpista que realmente tinha dinheiro, mas que mentia sobre absolutamente tudo. Até aquele momento, lá em 2015, então, o Paulo já tinha um monte de parceiras aí, esposas, né? A esposa italiana, Emanuela, essa misteriosa de Barcelona, que devia ser espanhola. Tinha a Ana Paula Bernardes, né? A brasileira, e tinha uma filha com ela também. Tinha a Benita, que ele ia casar com o Papa, enfim, gente. E a Benita foi investigando e descobriu que ele nunca tinha se divorciado da italiana. Ou seja, ele não podia casar com ela, muito menos com o Papa, né? Enfim. E ele estava traindo essa mulher há décadas aí. E apesar de não ter tido filhos com ele, a Benita se sentiu muito mal, porque ela tinha uma filha já, né? Maiorzinha, que confiava muito no Paulo. E aí, assim, todos os amigos, família, todo mundo ficou muito triste, muito chocado por causa dessa situação. Isso só serviu como combustível para a Benita planejar a sua vingança enquanto jornalista de respeito.
ela usou toda a força que tinha para investigar a carreira de médico do Paulo, já que sabia que, enquanto pessoa física, ele era mentiroso, né, mas não necessariamente um crime, né? Então ela resolveu escrever para o Instituto Karolinska, avisando que o Paulo era uma pessoa perigosa e que ele podia mesmo estar mentindo sobre seus feitos profissionais. Só que, babado, o Paulo tinha sido inocentado pelo próprio instituto lá pelo meio de 2015. Mesmo depois daquele professor falar que ele era culpado e tudo mais, o pessoal acabou deixando isso de lado. E aí, em janeiro de 2016, o bicho começou a pegar. A Benita estava investigando ele, os médicos do instituto também, e o Paulo também estava sendo acompanhado por um jornalista chamado Bosse Lindquist, que era um documentarista que queria fazer mais um doc sobre ele e os experimentos de traqueia que ele fazia. Só que o Paulo não imaginava que esse documentarista estava registrando absolutamente tudo da vida do Paulo, incluindo algumas conversas que o incriminavam. Tipo numa cena que ele fala com o médico sobre erros visíveis na traqueia de plástico, e mesmo assim fala para usarem aquela peça mesmo no paciente. O documentarista acompanhou o Paulo por um ano, em 2015. E o mais louco é que foi nessa época que a Benita estava sofrendo, né, com o fim do relacionamento e lidando com todas as mentiras. E aí, ali pro início de 2016, a Benita falou com a revista Vanity Fair sobre a traição. Só que o tema virou uma grande matéria que expôs o Paulo e as questões médicas a níveis mundiais. E dessa vez de um jeito bem ruim. A matéria também provava que ele tinha mentido sobre as suas conquistas médicas, além do golpe que ele tinha dado na Benita. Porque lembra que ele dizia que, né, era professor, tinha feito mestrado, enfim, tudo foi desmascarado. O jornalista que fez a matéria, o Adam Siralski, diz que jamais imaginava que a sua pesquisa para a história seria tão chocante assim. Mas ele realmente expôs tudo que os médicos lá do instituto estavam tentando dizer há tempos. Acabou que foi de uma grande ajuda. Como se não bastasse a matéria explosiva, o documentário do Lindquist, chamado The Experiment: The Downfall of a Super Surgeon, foi lançado uma semana depois. Esse documentário foi dividido em 3 partes e mostra como os pacientes dele sofreram até a morte, inclusive a Yulia, aquela moça que tinha machucado a traqueia num acidente que apareceu no documentário da Benita também. O Lindquist deixou várias imagens do Paulo por trás das cirurgias no corte. Ele realmente tinha um comportamento muito frio e que provava que ele sabia sim dos riscos que existiam em cada cirurgia. Com o documentário, a Benita ainda descobriu que a Yulia tinha falecido em setembro de 2014 e que ela sofreu muito antes de morrer, tudo por causa da cirurgia que o Paulo fez nela. Foi um grande choque para a Benita, mas era uma informação que ela precisava levar adiante. O mundo começava a saber quem realmente era o Paulo Macchiarini. A reação depois do artigo da Vanity Fair foi praticamente imediata. O Arvid Carlsson, um médico sueco que ganhou o Nobel de Medicina em 2000, disse na televisão nacional sueca que aquele era o pior escândalo na história do Nobel. Ele também disse que toda a direção do Karolinska deveria renunciar. E aí, com a pressão da matéria, do documentário e tal, foi descoberto que o instituto tinha renovado há pouco tempo o contrato do Paulo como pesquisador deles, que ele não era mais professor e nem cirurgião lá, mas continuava fazendo parte do quadro, né? E para tentar amenizar, o instituto retomou as investigações contra o Paulo. E olha que coincidência, dessa vez acharam que ele era culpado. Bom, o Paulo perdeu o emprego que tinha no instituto e o local que antes era uma referência perdeu boa parte do seu prestígio nessa época. Em fevereiro de 2016, um cara chamado Anders Hamsten, que trabalhava no Karolinska como vice-chanceler, reconheceu que estava errado e se demitiu. Gente, como assim? Começaram a achar que esses grandes nomes do instituto poderiam estar protegendo o Paulo até aquele momento. E durante essas novas investigações, também foram atrás dos artigos científicos que o Paulo tinha publicado no instituto durante aqueles anos lá, e foram reexaminar. Essa ação lá no Karolinska se estendeu ao longo de praticamente o ano inteiro de 2016, com direito a mais pessoas irem renunciando seus cargos, gente, como inclusive o presidente do conselho universitário. O Paulo acabou causando um terremoto aí nesse instituto. Até gente envolvida no Prêmio Nobel de Medicina foi demitida nessa época, como o biólogo Urban Landau. Em março de 2017, a Yezin faleceu depois de anos de desconforto e cirurgias. Ela sofreu muito no hospital e os médicos que acompanhavam ela todos aqueles anos disseram que eles ficaram até aliviados que ela finalmente pôde descansar. Nessa época, o Matias, aquele médico que foi um dos que denunciou e tal, que percebeu que ele não tinha feito testes antes em animais, descobriu que o Paulo só testou as traqueias artificiais em ratos depois de fazer 5 transplantes em pessoas.
O Matias disse que esse foi o contato mais próximo com a maldade pura que ele já teve na vida inteira. Ninguém em sã consciência faria isso com humanos sem ter dados científicos comprovando que daria certo, disse ele. E o Paulo, ele voltou a fazer cirurgias e trabalhos de pesquisa na Rússia, em uma escola de medicina em Krasnodar. E adivinha quem foi atrás dele? A Benita. Ela não só encontrou ele, mas descobriu que ele estava fazendo cirurgias lá normalmente. Só que ele nem licença médica tinha para trabalhar na Rússia. E nenhum dos seus colegas médicos falaram nada sobre isso. Ela também encontrou o marido da Yulia, a moça russa que faleceu depois da cirurgia de transplante de 2014. Óbvio que ele estava mal e tal, ele não conseguia nem falar o nome do Paulo. A Benita também foi para Estocolmo, onde o Paulo trabalhou bastante. E nessas viagens, ela foi vendo com os próprios olhos o rastro que ele tinha deixado de morte e traumas. Nesse meio tempo, o Instituto Karolinska, que estava vivendo um caos ali, né, depois de todas essas denúncias, demissões e tal, eles criaram um plano para corrigir as falhas que tinham colocado em risco o prestígio lá do instituto. Essa estratégia envolveu contratar pesquisadores para verificar os dados registrados nos currículos dos candidatos, o que me parece muito bom fazer sempre, né? Não, é um amadorismo, né? Senão eu Isso posso pra mim- colocar qualquer merda no currículo. Não entendi nada disso Eu aqui, posso fazer uma gente. cirurgia, só escrevo no currículo, eu sou cirurgiã. E aí? É um absurdo o fato deles fazerem isso depois de uma merda dessa acontecer. Chocada. Enfim. Em setembro de 2020, a investigação contra o Paulo já estava além do Instituto Karolinska e a polícia sueca estava envolvida. Enfim, estava todo mundo lá investigando. O caso estava longe de esfriar. E aí, naquele mês, os promotores anunciaram acusações contra o Macchiarini por agressão agravada em conexão com 3 cirurgias que ele tinha realizado ali no Hospital Karolinska. Da Yesin, do Christopher e do Andemarion. 2 anos depois, aos 64 anos, o Paulo finalmente foi julgado na Suécia. Ele foi lá entre abril e maio. A Benita era uma das pessoas que estava mais ansiosa por esse momento. Já tinham passado anos desde que ela tinha exposto ele, né, em 2016, e mesmo assim ela não desistia. Ela queria muito que, né, tivesse justiça por tudo que ele fez. E no fim do julgamento, ele foi considerado culpado por causar danos corporais em apenas um desses 3 casos que ele estava sendo julgado, que foi da Yesin. Então ele foi absolvido ali dos outros 2 casos e a sentença que ele recebeu foi suspensa. Ou seja, ele não foi para a prisão. O lado da acusação, obviamente, recorreu do veredito e, mais uma vez, as famílias dos pacientes e as pessoas, né, como Benita, Ana Paula, todo mundo ficou ali esperando. Já em junho de 2023, mais de uma década depois do primeiro transplante de traqueia sintética, o Paulo foi condenado pelo Tribunal de Apelação em Estocolmo por agressão grave em relação às 3 operações realizadas no hospital do Instituto Karolinska. A decisão levou em conta que os pacientes não tinham indicação para serem operados num tratamento que ainda era experimental, que essa cirurgia era de alto risco e mais, essas pessoas poderiam até ter sobrevivido se não tivessem passado pelo transplante. A sentença foi outra dessa vez. Ele foi condenado à prisão por 2 anos e 6 meses, porque, segundo um colegiado de juízes, ele agiu com intenção criminosa. Ele, que estava com 64 anos na época, disse depois do veredito: "Na sala de cirurgia, era eu e mais 20 pessoas. Por que só eu tô aqui?" Numa coletiva de imprensa, depois da condenação, ele disse que o único arrependimento era ter aceitado o emprego na Karolinska e que agora ele não tinha mais trabalho e talvez nunca mais ia conseguir emprego. Outros médicos aprovaram a sentença. Pierre Delaret, um especialista em traqueia, disse que foi um veredito justo. E ele disse que o Paulo tinha usado as pessoas como porquinhos da Índia não para ajudá-las, mas para promover o seu nome e fama na comunidade científica e além. O advogado do Paulo apelou logo depois e ele não precisou se apresentar à prisão enquanto o processo estivesse aberto. Em outubro de 2023, a Lancet finalmente retirou 2 artigos do Paulo que ele tinha publicado lá em 2008 sobre o transplante de traqueia que ele tinha feito na Cláudia Castillo lá em Barcelona, que foi um dos primeiros casos dele. A história do Paulo Macchiarini foi tão marcante que virou podcast no programa Dr. Death. É um podcast focado em histórias sobre negligências médicas que chamaram muita atenção. O podcast é de 2018, mas essa temporada focada nele, que é a terceira, foi lançada em 2021. E em novembro de 2023, a Netflix lançou um documentário dividido em 3 episódios chamado Cirurgião do Mal. E o maior babado dessa produção, gente, é que lá tem várias entrevistas com a Benita, com a Ana, com uma galera, assim. E a Benita conta toda a história dos dois, desde quando conheceu o Paulo, até quando descobriu que, na verdade, ele tinha outra família, outra vida.
A Ana Paula aparece contando tudo sobre o relacionamento com ele, tudo que aconteceu com seu filho Danilo. E assim, cá entre nós, me parece muito que ele foi só se relacionar com ela pra ela não acusá-lo de homicídio, sabe? Porque ela estava processando o hospital, enfim. Acho que tudo que ele se envolvia, né, a própria jornalista que estava cobrindo um documentário dele, se você começa a namorar uma pessoa, ela não vai falar mal de você, Sim. né, se dá alguma coisa. Então, eu também acredito que ele usava muito isso pra manipular as pessoas. E eu fico mal pela Ana Paula, porque pensa, gente, o filho dela faleceu por causa desse cara e ela estava tão abalada que ela não percebeu que ela estava sendo totalmente manipulada por ele, sabe? É um O cara absurdo. manipulou o mundo todo, né, Sim, então ele enfim. tinha muita... Muito triste, sério. E aí o doc é muito bom, assim, tem várias fotos, vídeos e vai mostrando como o Paolo mentiu para aquelas mulheres, para todo mundo. E esse podcast, o Dr. Death, também virou uma série para TV, né? E a segunda temporada, que estreou em dezembro agora de 2023, é totalmente focada nesse caso do Paulo. No elenco tem os atores Edgar Ramírez no papel do Paulo e a Mandy Moore no papel da Benita. Os 8 episódios da série têm o foco da perspectiva da Benita no rolê, assim. Mas infelizmente essa série não tá disponível no Brasil ainda. E sabe o que mais a história do Paulo inspirou? Uma ópera. Sim, gente, é verdade. Essa ópera foi encenada entre outubro e novembro de 2023 na Suécia e se chamava Mitomania. E é realmente baseada no escândalo, né? Apesar dos personagens serem diferentes e tal, é bem baseado nisso. Mas pra vocês verem como essa história impactou também a Suécia. De todos os pacientes que passaram pelo transplante de traqueia, só um sobreviveu. E essa pessoa, um homem sueco, teve a sua traqueia artificial removida e só por isso, né, provavelmente que ele ainda ficou vivo. Durante as investigações, o Paulo afirmou que era tudo mentira, que a mídia inventava essas coisas sobre ele. Ele também nunca falou sobre as questões pessoais e o seu relacionamento para a mídia, tal, desde que foi denunciado. E ele sempre diz que ele é a vítima, que ele foi apenas um pioneiro, que tentou fazer uma grande mudança para a medicina. E ele diz que quando você faz algo radicalmente novo, que você pode esperar complicações. O médico sueco que acompanhou as primeiras cirurgias disse depois que o Paulo foi pego que se a primeira cirurgia não tivesse sido um sucesso e o paciente tivesse morrido, aquela ideia não poderia seguir em frente. Todos veriam que esse experimento não dava certo. Só que assim, é isso que a gente falou, né, gente? As cirurgias em si, elas Na eram, hora, né? Elas eram consideradas um sucesso porque elas aconteciam e depois a pessoa continuava viva. Mas em que condições que elas estavam, né? O pós-operatório foi muito dramático, a gente falou. Teve gente que fez mais de 100 cirurgias. Teve o cara que sangrou pra caramba, né? Que ele saiu no meio da cirurgia. Tinha uma então... moça que a gente acabou nem citando aqui, mas mostra no documentário que a traqueia é aqui perto da boca, né, gente? Então, assim, ela tava com um bafo podre porque o plástico tava apodrecendo dentro do corpo dela. E ela saía, tipo, um bafo de cadáver, assim, da boca dela, porque o corpo dela estava morrendo por dentro. Sabe, assim, é um negócio surreal, né? Enfim, o Instituto Karolinska basicamente refez todo o seu corpo de conselho desde que essa bomba estourou em 2016. Várias pessoas que trabalhavam ali também foram demitidas ou pediram demissão. E o Instituto também enfrentou uma briga com os médicos que denunciaram o Paulo, porque eles não foram protegidos pelo Instituto, mesmo tendo ido atrás de justiça. Esses médicos se sentiram prejudicados e tiveram que se defender sozinhos. Em 30 de outubro, o tribunal disse que não ouviria a apelação do advogado do Paulo e que o caso não levantou questões que precisassem de revisão no resultado do julgamento anterior, que tinha saído em junho de 2023. E aí, no fim do ano de 2023, era esperado que o Paulo começasse a cumprir a sua sentença de prisão na Espanha, onde ele morava, e não na Suécia. E desde 30 de outubro de 2023, o tribunal marcou ali o início de um prazo de 90 dias para o serviço de prisão sueco determinar onde e quando o Paulo ia se reportar para a prisão. Até o fechamento desse episódio, em fevereiro de 2024, o Paulo ainda não tinha se apresentado para a prisão. O prazo ia até o fim de janeiro de 2024. O Thomas Fuchs, o médico que expôs o Paulo para o Instituto Karolinska, ele ainda se preocupa dele cumprir a prisão na sua casa em Barcelona. Ele disse que se o Paulo cumprir a sentença na sua casa com piscina e vista para o mar, que seria uma grande provocação. A Benita Alexander e a Ana Paula continuam expondo o Paulo em suas redes sociais,
para evitar que mais vítimas sofram com mentiras e golpes em relacionamentos. O Paulo Macchiarini tentou criar algo inovador para a medicina, só que essas traqueias artificiais tiraram a vida de diversos pacientes e, mentindo e sabendo dos riscos, ele continuou. O aviso no início desse episódio foi gravado pelo Alex Outeano, que é nosso apoiador na Aurelo.